Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus encha seu coração nesse dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. Nós nos alegramos cada vez que nós reunimos aqui no nome do Senhor. Cada vez que eu contemplo o rosto dos irmãos aqui, eu contemplo essa graça e esse favor de Deus, de nós podermos estarmos reunidos no nome do Senhor e compartilharmos da glória dele que habita em cada um de nós. Quero cumprimentar também todos aqueles que estão participando conosco através das redes sociais, aí pela internet. Vocês são bem-vindos mais uma vez. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que a cada dia vocês cresçam na revelação de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Aleluia. Sejam bem-vindos. Nos alegramos com vocês. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Que vocês sejam abençoados e acolhidos neste lugar. Nosso coração é para abençoar a vida dos irmãos. Nós como igreja temos experimentado o favor de Deus, graça de Deus. Nós temos visto um novo tempo diante de nós, onde nós estamos contemplando assim essa graça de Deus fazendo superabundar na vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje mais uma mensagem daquela série de mensagens, reavivando no coração verdades para que a gente possa viver uma vida cristã abençoada e frutífera. Nós precisamos, nesse novo tempo que nós estamos vivendo, pós-pandemia, até fazer mais um alerta, ainda não acabou a pandemia. O vírus continua rodando por aí. Nós precisamos continuar tendo cuidado, usando a máscara, precisamos de ter esse cuidado de higiene, porque ainda tem pessoas que estão morrendo. Diminuiu muito, a curva diminuiu muito, mas não passou isso ainda. Enquanto todos nós não estivermos imunes, seja pelo vírus que nós fomos contaminados ou por uma vacina, nós precisamos continuar tendo cuidado. Algumas pessoas vieram falar que os irmãos estão muito à vontade, porque nós estamos liberados para fazer cultos, mas todo mundo com a máscara, assim como os irmãos estão, todos os irmãos estão com máscara, Você que está na internet, saiba que todo mundo está usando máscara, porque essa é uma norma que foi determinada. Nós sabemos que a máscara incomoda, que ela não é muito agradável, mas é importante porque a gente não seja contaminado e principalmente não sejamos um agente de contaminação. Então os irmãos continuem com a máscarazinha aí, se não tiver, os irmãos têm lá para poder emprestar para os irmãos. Mas nessa série de mensagens, hoje eu quero falar a respeito de humildade. E está escrito lá no Evangelho de Mateus, no início do Sermão do Monte. Sermão do Monte é Jesus que está pregando ali o Sermão da Montanha. No capítulo 5, 6 e 7, Jesus ministra ali para os discípulos a nova realidade do reino de Deus. E ele começa falando, e a primeira frase que ele fala é muito importante. Então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus é tudo que está debaixo do governo soberano de Deus. Mas o reino dos céus, conforme é mencionado no Evangelho de Mateus, é o reino que Jesus está edificando. É a igreja que está sendo edificada. Nós temos pregado a respeito de Mateus 16, quando Jesus diz: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Essa igreja que o Senhor Jesus está edificando cada um de nós individualmente. E quando nós somos edificados, nos tornamos agora um canal nas mãos dele para a edificação da sua igreja. Esse é o reino dos céus. Esse reino dos céus, ele tem uma data, ele tem um tempo determinado, No final do milênio, esse reino será entregue ao Deus e Pai. Então o reino dos céus que Jesus está falando aqui, que aqueles que são humildes de espírito serão abençoados, são felizes, são bem-aventurados, é a recompensa que nós receberemos por estar servindo ao Senhor. Abençoados são os humildes de espírito, porque deles é a recompensa que vão receber lá no reino milenar. Durante 1000 anos Jesus estará reinando aqui na terra, e aqui ele está falando que aqueles que hoje são humildes de espírito receberão a recompensa, o galardão, e vai estar reinando com ele lá durante os 1000 anos. Agora Jesus, ele fala humilde de espírito. Ele não fala apenas humilde. Há uma diferença
entre humilde e humilde de espírito. Todos nós, em algumas circunstâncias, somos humildes. Já viu criança, quando está fazendo alguma traquinagem, alguma coisa errada, que a mãe chega e dá aquele flagrante? O que acontece com ele ali? Fica humilde, sim ou não? Fica humilde, murchinho ali, porque com medo do juízo que vem sobre ele ali. Então esse é um tipo de humildade que todos nós temos. Mas humilde de espírito é diferente dessa humildade. Humilde de espírito não é uma humildade natural, não é um sentimento natural que nós temos diante das coisas. Assim como o amor que nós temos para compartilhar, aquele que está em nós é diferente do amor de Deus que foi revelado lá na cruz, amém? Então Jesus está falando aqui de uma característica desse cidadão do reino. Esse humilde de espírito é uma característica daqueles que foram transformados pela revelação do amor de Deus e do conhecimento do Senhor Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós experimentamos o amor dele, então nós somos transformados agora na imagem dele. Nós podemos agora compartilhar aquilo que nós recebemos da parte dele. Então, humilde de espírito significa que é algo que é uma expressão do nosso novo homem, do homem regenerado, daquele que nasceu de novo. Não é uma característica da pessoa do mundo, daquele que não nasceu de novo. Humilde de espírito é humilde no coração. É uma transformação. Assim como nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, recebemos um novo coração. Esse novo coração, ele já vem agora com essa característica de ser humilde. Nós vemos Jesus falando a respeito dele. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus está falando a respeito dele. Jesus está afirmando: eu sou manso e humilde de coração. E porque eu sou manso e humilde de coração, então você pode vir a mim, que eu vou trocar o meu jugo com você. Se a vida está pesada, se as circunstâncias da vida hoje está sendo um fardo que você está carregando, ele está falando: vinde a mim, que sou manso e humilde, e eu vou trocar o meu jugo com você, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as vezes que nós estamos cansados e sobrecarregados, nós temos nessa pessoa do Senhor Jesus esse alívio, porque ele já levou o fardo. Nós não precisamos carregar fardo. Nós temos ele agora, que é manso e humilde de coração. E quando a Bíblia está falando aqui que ele é manso e humilde de coração, então ele é a expressão máxima de humildade no coração e de mansidão no coração. E isso faz com que caia por terra todo o conceito errado a respeito de humildade. Muitas pessoas pensam que humildade é uma característica das pessoas fracas, derrotadas, daqueles que são perdedores. As pessoas valorizam mais pessoas arrojadas, arrogantes, pessoas determinadas. Mas a Bíblia está falando exatamente o contrário, que o manso e humilde de coração é aquele que vai receber inclusive a recompensa por estar servindo ao Senhor. Jesus é manso e humilde de coração. Aqueles que são hoje humildes de espírito receberão a recompensa do reino dos céus. Agora eu quero ministrar a respeito dessa humildade, porque é a partir dessa palavra humilde é que nós temos as expressões humilhante, humilhado, humilhou, que nós escutamos muito nos dias de hoje. Por causa do politicamente correto, essa ideologia do politicamente correto, praticamente tudo que nós vamos fazer é impróprio, ofende, magoa, humilha as pessoas. Tudo que você vai falar para uma pessoa, seja ensinar, repreender, corrigir ou até educar, as pessoas se colocam numa posição que estão sendo humilhadas. Então nós precisamos reativar no nosso coração, precisamos renovar no nosso coração esse conceito da palavra de Deus, da pessoa do Senhor Jesus, que era manso e humilde, e não era fraco, e não era perdedor, não era um derrotado. Pelo contrário, vencedor é o Senhor. Mas hoje, por causa do politicamente correto, qualquer coisa que nós falamos para as pessoas, elas se sentem humilhadas. Qualquer coisa que se fale, a pessoa está pronta para deixar tudo, abandonar tudo, vou embora. Eu
não vou ficar nesse ambiente sendo humilhado. Isso é muito ruim, porque as pessoas perdem a oportunidade. Aí você vê coisas, por exemplo, numa empresa, às vezes até na igreja. Você viu o jeito que ele me cumprimentou? Você viu a indiferença? Como eu estou sendo humilhado neste lugar? Isso nas relações. Eu não estou falando aqui de situações criminosas, abusos, pais que colocam filhos em situações completamente desumanas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do nosso relacionamento no dia a dia. Nós precisamos ter no nosso coração esse senso de manso e humilde, e nós deixarmos de lado esse politicamente correto. Nós não podemos exortar mais ninguém. Você vai exortar uma pessoa na igreja, ela se sente humilhada e vai embora, não permanece. Quem é você para falar assim comigo? Quem você pensa que você é? Então isso é uma distorção daquilo que Jesus está falando, de humilde de espírito. Você está se sentindo humilhado por uma situação que pode ser bênção na sua vida. Como é que a pessoa vai crescer se ninguém pode corrigir? Como é que a pessoa pode crescer em qualquer área, seja profissionalmente, seja ministerialmente? Como é que uma pessoa pode crescer se ninguém pode ensinar, repreender, corrigir ou exortar? Não há como crescer. Como é que o seu filho vai ser educado, vai amadurecer, senão você não pode corrigi-lo? Se você não pode ensiná-lo, se você não pode repreendê-lo? Numa empresa, como é que um funcionário pode ali crescer profissionalmente, se tudo que ele faz tem que ser reconhecido como algo maravilhoso? É aquela condição que nós vimos nas escolas, já tem muitos anos, principalmente no ensino fundamental. Não pode ter avaliação. As crianças não são mais reprovadas. Não pode reprovar, porque ela vai se sentir humilhada. Um vai passar, ela vai ficar. O que pode acontecer com essa criança? Então isso é um conceito muito errado. Porque se ele alcançou o padrão, então que ele avance. Agora, por causa do politicamente correto, você não pode reprovar a criança, porque você está humilhando a criança, você vai passando ela. E aí é aquilo que todos os entendidos que tem por aí está falando. Cuidado com o advogado que você contrata. Cuidado com o médico que você faz uma consulta, porque muitos deles hoje são analfabetos técnicos. Por quê? Porque não aprenderam, porque ninguém pode falar nada. Nós falamos semana passada a respeito do que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, não tem isso no PowerPoint, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, fala ensino, repreensão, fala repreensão, correção, fala correção, educação na justiça, fala educação na justiça. A palavra de Deus é poderosa para nos edificar, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando na justiça de Deus, não é na justiça dos homens. E ele continua, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, seja edificado, amadureça, através da palavra de Deus. Está falando aqui que nós devemos ensinar, que nós devemos repreender, precisamos corrigir e educar, porque aí nós estaremos amadurecendo, estaremos crescendo em fé, e depois ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa boa obra faz parte da edificação da igreja. Mas o que nós vemos hoje no politicamente correto é que não pode ensinar, não pode repreender, não pode corrigir e não pode educar. É conforme a pessoa está vivendo, então que ela viva assim, porque ela não vai ser humilhada. A verdade é que só é humilhado quem não é humilde. Quando Jesus está falando que bem-aventurado, abençoado, feliz é o humilde, é porque essa pessoa, ele não tem a sensação de que está sendo humilhado. Pelo contrário, a pessoa humilde, ele tem aquele senso de que eu não merecia nada. Deus abriu uma porta dessa empresa para me trabalhar, eu estou aqui aprendendo e agora eu fiz alguma coisa errada, veio alguém aqui me corrigir, veio alguém aqui me exortou, isso é um privilégio para mim. O humilde não se sente humilhado, por quê? Porque ele tem o senso de estar crescendo. Eu não era digno de fazer parte desse grupo, dessa igreja, eu não tenho nada para merecer isso, mas Deus me colocou aqui. Então eu tenho aqui muitos irmãos mais maduros que podem me ensinar, podem me exortar. Eu estou fazendo alguma coisa errada, chega um irmão abençoado e fala: irmão, para com isso, está errado. No coração do humilde só tem
Que bênção! Foi bênção você ter me falado. Mas aqueles que não são humildes não pensam dessa maneira. O contrário de humilde é arrogante. O contrário de humilde são aquelas pessoas arrogantes que em tudo se sentem humilhados. Quem é ele para falar assim comigo? Quem ele pensa que é? E aí ele fecha completamente a possibilidade do crescimento, porque ninguém pode exortá-lo. A palavra de Deus, nem a palavra de Deus, porque magoa, se sente humilhado, vira as costas e vai embora, não permanece para ser edificado. Imagina a situação dos discípulos com Jesus. Se você já leu os evangelhos, você sabe que andar com Jesus não era fácil, sim ou não? Andar com Jesus era uma emoção todo dia tinham querendo matar, todo dia querendo apedrejar, todo dia tinha algo ali de confusão. Era uma emoção andar com Jesus. Aí você imagina Pedro do lado de Jesus, naquele momento lá do evangelho de Mateus 16, o Senhor fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Se Pedro fosse pentecostal, ele dava uma rodada ali na hora, aleluia, o Pai falou comigo. Mas um minuto depois, Pedro está ali feliz porque eu tive uma revelação de Deus, arreda Satanás. Ô Senhor Jesus, não fala assim comigo não, o Senhor me humilhou agora, na frente dos outros, podia me exortar no pessoal. Imagina Pedro melindroso, será que ele teria permanecido? Será que é o Pedro que depois ia morrer de cabeça para baixo para não morrer como Jesus? Imagina os outros discípulos procurando Jesus. Ô mestre, vai devagar com Pedro. Pedro é pescador, o senhor sabe que pescador é diferente das outras pessoas. Os pescadores precisam de um tratamento especial. Cuidado com a maneira que o senhor fala com ele. Ele se sentiu humilhado, o senhor precisa ir lá pedir perdão para Pedro. Você vê isso nos evangelhos? Não vê. Pedro submeteu. Com certeza, ele ficou chocado com a boca aberta. Assim como qualquer um de nós ficaríamos ali. Depois da bênção, de ter uma revelação do Pai, o diabo vem e planta um negócio na mente dele, e ele achando que está fazendo um favor para Jesus, toma uma dura dessa. Mas Jesus foi manso e humilde quando falou que o Pai deu a revelação, e Jesus continua manso e humilde quando arreda Satanás. Jesus é a mesma pessoa, não mudou. Mas ele fez o que deveria ter sido feito para edificar. O que Jesus estava fazendo com Pedro ali, de acordo com a palavra de Deus? Ele estava repreendendo, corrigindo. Cuidado com o que vem na sua mente, Pedro. A sua mente é um campo de batalha que Deus, o Pai, pode falar, mas o diabo também pode falar. Presta atenção, Pedro, não é tudo que vem na sua mente que é de Deus. A sua sabedoria não é tão grande assim que tudo que você fale é da parte de Deus. Tenha cuidado com aquilo que você está pensando que você é. Nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses, Jesus, sendo Deus, se despiu da sua divindade, se fez humilde e assumiu a forma de servo. Está escrito em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz: tende em vós mesmo, é Paulo falando para a igreja, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui é uma chave. Jesus era Deus na sua glória, e aqui Paulo está falando que ele se esvaziou, mas ele não se esvaziou um pouco, ele era Deus, e ele se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, até ser reconhecido em figura humana. Nós não conseguimos mensurar a diferença do Jesus Deus na sua glória, e agora Jesus no ventre de uma mulher, um embrião, recebendo o alimento da carne daquela mulher, nascendo, sendo ensinado, instruído por aqueles que ele criou. Ele esvaziou muito. Qual que é o problema de muitas pessoas? Está muito cheio. Eu tenho um título, eu tenho uma posição, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Está muito cheio, não cabe mais nenhum ensino. Nós precisamos nos esvaziar. E aí nós vemos João Batista falando: é preciso que eu diminua, é preciso que eu me esvazie. Para quê? Para que ele cresça, para que eu cresça nele, para que eu seja edificado, e agora eu seja um canal nas mãos dele para edificar a igreja.
Então nós precisamos nos esvaziar. E o humilde de espírito é essa pessoa vazia, que está pronta para receber da glória de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, e ser um canal nas mãos dele. Mas o arrogante é muito cheio, não tem espaço. O Espírito Santo está aí para poder usar você, para edificar você, mas não cabe, não tem espaço para que ele possa operar em você, edificando você. Esse senso de estar cheio, de sabe tudo, fecha as portas para conhecer algo mais. Não existe ninguém que não precise de conhecimento. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então tem muito conhecimento que nós não temos. Não há nenhum homem na face da terra que tem todo o conhecimento. Jesus tinha todo o conhecimento. Jesus era Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele deixou tudo de lado e se fez homem, reconhecido em figura humana como servo, para o propósito. Havia um propósito pelo qual o Senhor estava aqui na terra, e para que ele cumprisse esse propósito, ele precisava se esvaziar. A Bíblia fala que ele aprendeu a aprender, porque Deus não precisa aprender nada, mas ele se esvaziou tanto que chegou o momento que ele teve que aprender. Jesus conhecia ali todas as escrituras, né? Houve um momento que ele estava ali discutindo com os doutores do templo, mas o que ele estava discutindo não era o que ele sabia enquanto Deus, era o que ele aprendeu com os rabinos daquela época. Ele foi uma criança normal que estudou ali, um talmidim. Ele aprendeu a aprender. Nós precisamos, como Paulo está falando aqui, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para que nós possamos crescer, sermos edificados, precisamos de ter esse mesmo sentimento. E aí o verso continua falando, né? Que ele, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Essa palavra é perigosa. Jesus se humilhou. Quer dizer que eu também tenho que me humilhar, pastor? Eu tenho que pagar o preço da humilhação? É disso que eu quero falar hoje. Jesus se fez humilde. Ele abriu mão do que ele era, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque Jesus se esvaziou, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se fez humilde. Então ele recebeu um nome hoje que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum nome como o nome de Jesus. E Paulo fala que nós temos que ter esse mesmo sentimento, esse mesmo posicionamento, tomarmos essa mesma decisão para que nós possamos ser edificados. Nós precisamos rejeitar o conceito que eu sei tudo, que eu não preciso aprender nada com ninguém, que não tem nada mais que pode acrescentar na minha vida, porque eu já sou alguma coisa. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo que estamos aqui sendo edificados, e Deus vai usar talvez um novo convertido. Deus usou uma jumenta para falar com um profeta, um dito profeta. Deus usou uma jumenta para ensinar um dito profeta, e Ele vai usar os irmãos para edificar os irmãos. Mas nós precisamos ter um coração. Eu sou pastor, eu preciso cultivar um coração humilde para ouvir o irmão, e eu aprendo com o irmão, eu aprendo com as pessoas lá fora. Aquele que tem um coração ensinável, ele aprende com todas as pessoas, aprende o que é certo e aprende o que é errado. O humilde aprende com todo mundo, mas o arrogante não aprende, porque ele já sabe, e aí ele perde oportunidades na vida. Jesus, sendo Deus, para cumprir o propósito, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele decidiu, ele se posicionou, esperou o tempo certo de todas as coisas. O propósito de Jesus, quando veio aqui, era para tomar o homem de volta e as nações. Jesus veio para redimir o homem e redimir toda a criação. Qual foi a proposta do diabo lá no deserto? Se prostrado me adorar, eu te entrego tudo que você veio buscar. Jesus veio para reconquistar toda a criação que estava nesse planeta. Quando Lúcifer caiu aqui na terra, a terra, esse planeta, se tornou o único lugar do universo onde
onde a autoridade de Deus era questionada. E Jesus veio aqui na terra e o diabo falou para ele: eu te entrego agora. Se você quiser, eu já te dou agora o que você quer. É só você me adorar. Mas Jesus não pulou a cartilha. Jesus esperou o tempo certo, a coisa certa, no momento certo, para realizar aquilo que o Pai havia determinado. Nós muitas vezes na nossa vida surgem oportunidades para nós pularmos a fila, para nós não seguirmos o trilho, seja numa empresa, seja na igreja, seja numa família. Jovens que querem casar. Quantos jovens nós conhecemos que pulou a fila? Em vez de fazer a corte, o namoro, o noivado, casar e depois ter filho, começa com filho. Começou do lugar errado. Ele pulou e agora vem consequências na vida dele. Pessoas, empresas. Hoje de manhã eu estava comentando de uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, 1982. Quem nasceu depois de 82 aqui, levanta a mão. Milênio passado, eu trabalhava numa empresa e tinha um rapaz que estava lá há 16 anos. Ele trabalhava naquela empresa. De repente alguém pegou ele lá em umas circunstâncias e colocou numa posição mais alta na empresa. E ele ficou empolgado. Fui promovido, vou ganhar mais. Com 30 dias ele foi demitido. Porque ele não estava preparado para estar naquela posição. 16 anos, eu lembro dele chorando. Tem 16 anos que eu estou aqui, podia ter ficado lá. Não é que aquele lugar não estava preparado para ele, mas ele precisava se capacitar. Ele precisava aprender para depois. Não foi culpa dele, pegaram ele e colocaram lá. E aí, em vez do chefe ser demitido, demitiu ele e resolveu lá. Foram injustos com ele. Quando nós, por arrogância, soberba ou por algumas circunstâncias, reivindicamos ou assumimos posições que nós não estamos preparados, nós estamos usurpando. Jesus não julgou por usurpação ser aquilo que ele não era, ou pelo menos naquele momento não estava preparado. Nós precisamos conhecer o lugar certo, a hora certa. Semana passada eu respondi uma pergunta de um irmão que havia perguntado que ele tinha um chamado e ele investiu muito no ministério, mas não foi reconhecido pelos seus líderes, não foi levantado no tempo que ele achava que deveria ser levantado. Eu respondi a pergunta dele, mas essa semana eu fiquei meditando a respeito desse coração manso e humilde, desse coração humilde de espírito. Na pergunta dele, ele fala que ele tem um chamado, amém? Todos nós temos um chamado, mas ele investiu muito nesse chamado e não foi reconhecido pelos líderes, pelos homens. E aí nesse mesmo sermão do monte, Jesus fala a respeito de qual deve ser a atitude, o posicionamento dos discípulos quando você está servindo a Deus, quando você está agora em qualquer lugar, não é apenas na igreja. Quando você está realizando algo, Jesus ensina, está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ainda dentro do Sermão do Monte, a partir do verso 2, acompanha. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Depois no verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, passa um gelzinho, toma um banho, faz a barba, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse texto do Sermão do Monte está falando de oferta, oração e jejum, mas se aplica a todas as áreas da nossa vida. Tudo quanto fizer, faça como para o Senhor, esperando dele a recompensa. Esse irmão que mandou a pergunta aqui, ele estava falando exatamente que os homens, os líderes dele não reconheceu. E Jesus está falando, se você fez para os homens, já recebeu a recompensa.
Se você fez para os homens ver, você já alcançou o objetivo, eles já viram. Se eles vão recompensar ou não vão recompensar, é deles que você tem que esperar. Agora, se você está servindo a Deus, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, e está fazendo para o Senhor, então você pode ter certeza, o teu Pai, que está vendo o seu coração em secreto, vai te recompensar. Quando nós esperamos, colocamos os nossos olhos para aparecer aos homens, não é que você tem que fazer o culto escondido, não pode vir aqui na frente trazer oferta, o dízimo, porque tem que ser em secreto. Não é esse tipo, é o coração, é a motivação do coração. Eu trago a minha oferta aqui, grande, e vou falar para o pastor que eu quero uma parte do ministério. Você está mostrando agora que você está fazendo para o homem. E ainda que esse homem te coloque na posição, essa posição não vai ser bênção, porque você está entrando pela porta errada, você está tomando por usurpação. Precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Se você fizer em secreto como que para o Senhor, Ele lhe recompensará. Nós vemos Paulo falando isso na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Isso aqui não é só para a igreja. Aonde você trabalha, onde você estuda, na sua família, no relacionamento marido com mulher, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, porque dele você vai receber a recompensa. Se você está trabalhando numa empresa, está servindo ali o seu patrão, o seu encarregado, o seu chefe, de todo o coração, como se o seu patrão fosse o Senhor, ele vai colocar você na posição certa, ele vai te recompensar. Mas quando nós fazemos para o homem ver, Jesus está falando, já recebeu a recompensa. Não é uma repreensão. Jesus não está dando uma dura aqui nessas pessoas. Ele só está falando que você alcançou o objetivo. Você fez para o homem ver, o homem viu, pronto, final, está pago. Já está pago o que você fez. Mas eu li um outro texto também semana passada, que está lá em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O versículo termina falando que Ele tem cuidado de você. Mesmo se você ficar ansioso, lança sobre Ele essa ansiedade. E seja humilde. Aqui, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, é apenas seja humilde. Reconheça que a mão dele é poderosa para te guardar, para te proteger, para te capacitar. E na hora certa, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar, vai te colocar na posição. Seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Aqui nesse texto fala, seja humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui também você entende que ninguém pode roubar aquilo que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, Ele vai fazer por quê? Porque você está debaixo da poderosa mão de Deus e ninguém pode tirar você dali. Nem o inferno inteiro, nem o próprio cão, o diabo pode tirar você dali. Porque a mão dele é poderosa, você pode descansar. E se você ficar ansioso porque tem pessoas te perseguindo, tem pessoas tentando roubar a sua bênção, lança sobre ele essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida será feito. Tem uma única pessoa que pode atrasar os planos de Deus na sua vida, que é você mesmo. Hoje eu estava comentando de manhã a quantidade de irmãos que estão lá fora, desviados, desigrejados. 99% dessas pessoas que estão fora da igreja estão porque houve um problema de relacionamento com o irmão, com o pastor, com o líder, se sentiu humilhado e foi embora. Como aquele irmão que fez a pergunta: não fui reconhecido, parei tudo e fui embora. Ele estava fazendo a coisa certa, mas a motivação do coração estava errada. Ele não se fez humilde debaixo da poderosa mão de Deus para esperar o tempo de Deus, a capacitação de Deus. Ele estava fazendo e olhando para os líderes, para o pastor. O pastor não viu até hoje, não vai ver mais, vou embora. Foi embora. Ele fez com que a edificação do Senhor na vida dele parou. O Senhor vai cumprir.
Vai chegar o momento que ele vai voltar e o projeto de Deus vai se realizar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Aquilo que Deus preparou para você, se você tem um chamado, se você tem uma missão, ser médico, advogado, engenheiro, pastor, aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Mas o que a Bíblia está falando, seja humilde, debaixo da poderosa mão de Deus, que na hora certa, tem que ser na hora certa. Para nós, o que importa é, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas o que acontece com algumas pessoas? Estão no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Já viu isso? É até um ditado no mundo. A pessoa lá teve um problema. Por quê? Porque estava na hora errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada. Alguém já teve essa experiência? Já conhece alguém que já esteve no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada e sofreu as consequências por isso? Quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele está nos guardando também de estar no lugar certo, na hora errada. Aquilo que Deus preparou para você, Ele vai realizar. Mas há um tempo para que as coisas aconteçam. Não precisamos ficar ansiosos. Algumas pessoas se entristecem, como esse irmão da pergunta, que ele tinha os seus planos, os seus projetos. E os planos dele não deu certo. E na cabeça dele, eu vou investir tanto tempo aqui, eu vou ser reconhecido, vou ser levantado e pronto, meu plano deu certo. Mas a Bíblia fala em Provérbios 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos. Não tem nada de errado você fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. As pessoas se frustram, se decepcionam, porque os planos dela não deu certo. O tempo da concretização do plano dela não aconteceu como ela esperava. E aí ele frustrou e foi embora. Mas estava indo tão bem. O Senhor estava te edificando. O que acontece é que às vezes os seus planos não estão em linha com os planos de Deus. Ou o tempo para realização do seu projeto não está sincronizado. Então você tem os planos de Deus no seu coração, você está fazendo a coisa certa, mas você tem um tempo que não está sincronizado com o tempo de Deus. Você acha que já está na hora, mas não está na hora. Nós precisamos ser humildes para reconhecer. Senhor, eu acho que eu já sou o melhor que tem nessa igreja para ser levantado pastor. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu me submeto debaixo da poderosa mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito, para me dar o fim que eu quero. Aleluia! O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos, não é que Ele deseja. Mas eu preciso ser humilde para reconhecer que Ele está me edificando, Ele está me ensinando, Ele está me preparando, Ele está me guardando, inclusive de mim mesmo, de estar na posição errada, fazendo a coisa errada na hora errada. Precisamos ser humildes. E se nós esperarmos debaixo da poderosa mão de Deus, esse alinhamento do propósito, do projeto, sendo humildes, nós vamos experimentar alegria e frutificação. Mas se estivermos no lugar errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado, nós vamos ter que voltar. Deus não vai mudar o projeto dele. O que acontece com algumas pessoas que estão na posição errada, ou fazendo a coisa errada, ou no tempo errado? Você vai ter que voltar, vai ter que começar de novo, porque você pulou, você usurpou algo. Essas palavras todas não são palavras negativas, são palavras de ensino, né? A palavra humilhado, humilhou, ela hoje tem uma conotação muito ruim. Mas quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, você está sendo humilde. Então quando você coloca o termo humilde, então minimiza esse peso da palavra. Onde muitos se decepcionam é exatamente porque tem que voltar. Você tentou assumir uma posição que não estava pronto, não estava no tempo. Agora você vai ter que voltar e começar de novo. Mas muitos fazem o quê? Decepcionei, fui humilhado, vou embora, larga tudo. Como o irmão falou, parei tudo, estou fora. Cansei de investir no ministério que Deus tinha para mim. Se Deus tinha um ministério para você, Ele continua tendo. O problema é que você buscou esse ministério não nele, buscou esse ministério em outra pessoa. E aí você se decepcionou. Aqueles que são humildes de espírito esperam confiantes a coisa certa na hora certa
do jeito certo. É algo interessante que na igreja, nas empresas, quando alguém que é humilde de espírito é desafiado para uma nova posição, aquela pessoa que está ali, que é o encarregado, que é seu chefe, que é seu líder, convida você para uma nova posição. Aquele que é humilde, ele fica inseguro, ele fica temeroso, porque eu não sei se eu estou preparado, não sei se eu dou conta, não sei se está no tempo certo. Essa é uma condição da pessoa humilde. Mas o arrogante demorou, estava passando a hora, achei que você não estava me vendo mais, e chega confiante demais, e depois se decepciona, às vezes tem que voltar para começar de novo, quando não perde a oportunidade. Então a humildade é uma virtude daqueles que crescem e se tornam grandes. A humildade é uma virtude, não é uma limitação, não é um defeito, é uma virtude daqueles que vão crescer e vão se tornar grandes. A Bíblia fala, no verso 5 de Mateus 5, dentro do Sermão do Monte das Bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus é manso e humilde de coração. Algumas pessoas acham que o mundo são dos arrogantes, dos arrojados, é uma palavra mais bonita, né? As pessoas lá fora pensam que o mundo é dos arrogantes, mas a Bíblia fala o contrário, que bem-aventurado, feliz são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando fala bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está falando da recompensa, do galardão no milênio. Mas quando está falando aqui que eles herdarão a terra, é hoje. Os mansos e humildes vão herdar a terra e vai herdar o reino também. Essa terra aqui, nós não vamos ficar por toda a eternidade aqui. A nossa eternidade é na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então quando Jesus está falando que os mansos herdarão a terra, é aqui na terra que nós vamos ser estabelecidos e vamos ser colocados nas posições que Deus preparou para nós. Que a promessa lá de Deuteronômio 28, você será colocado por cabeça e não por cauda. Porque Jesus cumpriu a lei, nós fomos colocados nele, então nós estamos debaixo da bênção de ser colocado por cabeça e não por cauda. É fácil você entender isso. Imagina que você é um funcionário de uma empresa, trabalha numa indústria, e você está ali realizando o seu trabalho. E de repente surge uma oportunidade de promoção, de alguém que vai estar numa posição de liderança, ganhando um salário maior. Quem é que normalmente são as pessoas que são convidadas para estar ali? Os arrogantes, aqueles independentes que fazem a coisa do jeito deles, não segue direção, não cumpre as normas da empresa, aquele que critica o dono, critica o encarregado, o líder. É essa pessoa que é convidada para assumir uma posição de liderança? Ou são os humildes, que faz a coisa certa, que respeita as normas, que cumpre tudo, que honra o chefe, o encarregado, o patrão? Esses é que herdam a terra. Os mansos que estão ali fazendo o que deveria fazer, são eles que Jesus está falando que vão herdar a terra, vão ser colocados por cabeça. Eu fui empresário, nós já tivemos empresa e tivemos muitos funcionários. Por que eu, como empresário, eu vou pegar uma pessoa arrogante que já está me dando problema na função que ele está e vou dar para ele uma posição maior na minha empresa? Nenhum louco faz isso. Eu quero pessoas que sejam humildes, que seguem a direção, que seguem o comando. Mas aqueles que tentam usurpar a posição, e não é uma questão de capacitação, existem profissionais que têm mais conhecimento às vezes que o patrão, mas ele é o patrão. Você tem que ter uma posição humilde porque ele é o patrão. Ah, mas eu tenho muito mais conhecimento que ele, eu sou muito mais competente, mas a empresa é dele. Quantas pessoas tem uma porta de emprego aberta, chega ali, está sendo abençoado, 30 dias depois, perdeu o emprego. Por quê? Conversou demais, não respeitou o patrão, chegou dando palpite demais, porque sabia demais, não se esvaziou. Os arrogantes perdem as oportunidades, os mansos é que vão herdar a terra. Jesus é manso e humilde de coração. E aqueles que são mansos e humildes de coração não se sentem humilhados, eles se sentem privilegiados. O humilde de coração, ele se sente privilegiado com tudo, no trabalho, na família, na igreja, na célula, porque eu não era nem para estar aqui, e eu ainda tenho pessoas para me ajudar. Mateus 23, 12, é um versículo que para muita gente, só esse versículo aqui já é humilhação. Já se sente humilhado só de ler esse versículo aqui. Jesus diz:
Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quer dizer que eu tenho que viver humilhado agora nos cantos? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando quem a si mesmo se exaltar, cobrar recompensa, reivindicar posições. Esse não vai ser estabelecido. Ele vai se sentir humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar for humilde, aquele que for humilde, esse será exaltado, será estabelecido. Os mansos de coração herdarão a terra, os humildes de espírito receberão a recompensa. Mateus 18, a partir do verso 9, Jesus conta uma parábola. Nesse contexto que eu estou pregando para você, lembra? A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo, que eu estou pregando aqui é a palavra de Cristo. Para que você possa avaliar no seu coração, essa palavra para você, como diz a palavra de Deus, pode ser ensino, você está aprendendo alguma coisa nova. Pode ser uma repreensão para você corrigir o caminho. Pode ser uma correção para você mudar de mente. E pode ser educação na justiça para que você conheça a justiça de Deus. A justiça do mundo é que o mundo é dos arrogantes. Mas a justiça de Deus, o mundo é dos mansos, dos humildes. Jesus conta a parábola. Mateus 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quem são esses aqui? Os arrogantes. Jesus contou uma parábola por causa deles, que se achavam melhores do que os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Era tão cheio de si que não cabia Deus. A própria oração dele era dele para ele mesmo, de tão cheio que ele estava. Desta forma ele orava: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse miserável publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, salva-me, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se faz humilde será exaltado. Recebeu aqui a recompensa. O Senhor Jesus está edificando a igreja, edificando cada um de nós individualmente. E a partir do momento que nós somos edificados, nós somos um canal poderoso nas mãos dele para a edificação do corpo. Quando outras pessoas chegarem, nós que somos mansos e humildes de coração, que temos um coração para receber cada pessoa que entrar por aquela porta, com esse coração manso e humilde, sabendo que eles são como esse publicano que está chegando aqui agora, e nós vamos os recebê-los para que eles sejam aceitos na família de Deus. Mas infelizmente dentro da igreja existem pessoas arrogantes, que tem lá uma catraca: você pode, você não pode, você pode, você não pode, fazendo anular a obra. Tem uma passagem que Jesus fala dos fariseus: vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem. Vocês são tão arrogantes, tão cheios de si, que acham que já tem e não tem. Nós precisamos ser transformados. E Paulo fala apenas: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o homem que estava aqui na terra. Cristo Jesus é o Cristo crucificado. Tem o mesmo sentimento que ele, que para cumprir o propósito se esvaziou, se humilhou, se fez humilde e foi exaltado. Para sermos edificados, precisamos de um coração manso e humilde. A Bíblia também diz algo muito importante. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas, não apenas aquelas que eu escolho. O tempo que eu estou esperando para se cumprir o meu chamado, o tempo que eu estou esperando para casar, o tempo que eu estou esperando por uma promoção, esse tempo coopera para o meu bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então esse versículo ficaria melhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados pelo Pai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui mais uma vez nós vemos a importância da revelação de que você é muito amado.
Você é muito amado, e a revelação disso faz com que você agora espere, crendo que todas as coisas que você está vivendo cooperam para o seu bem. O Senhor está edificando você. Se você teve alguma atitude, fez coisa errada, e hoje você está sofrendo consequências por causa disso, espera no Senhor, entrega a sua ansiedade para Ele, e Ele vai te recompensar. Permaneça humilde debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vai te recompensar. Humilde de espírito é aquele que reconhece que tudo que tem, tudo que pode e tudo que é, procede do Pai. Eu por mim mesmo não tenho nada. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que posso, eu recebi de graça, pela graça. Aquilo que eu sou por causa da fé no Filho de Deus. Se saiu o Filho de Deus, sobrou pó novamente. Aquilo que eu era, eu volto a ser. Se tirar o Espírito de Deus de cada um de nós, nós não temos diferença nenhuma das pessoas lá fora, roubadores, ladrões, assassinos. O que há diferente em nós é o selo, o Espírito Santo, o penhor, a garantia de que você é filho de Deus. Por isso podemos permanecer humildes. No final da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, Jesus termina nos ensinando a falar: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é meu o reino, não é meu o poder, não é minha a glória. Eu por mim mesmo eu não tenho nada. Teu é o reino, o poder e a glória. E Jesus fala para nós orarmos essa oração todo dia, né? O pão nosso de cada dia. Ou seja, todos os dias eu vou na presença do Pai e falo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje, nesse dia, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu não tenho reino, eu não tenho mérito, eu não tenho glória. Tudo que eu tenho é o Senhor. E quando eu concedo para Ele o reino, o poder e a glória, eu estou permanecendo na posição que eu sou, humilde. Eu não estou me exaltando diante de ninguém. Por quê? Porque eu não tenho nada. E quando permanecemos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vem nos exaltar. Eu quero terminar com o Salmo 34. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Salmo 34 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Vou falar bem do Senhor, eu vou falar que Ele é bendito, que Ele é abençoado em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ou seja, por que eu vou bendizer o nome do Senhor? Por que a minha alma se alegrará nele? Por que o louvor dele estará sempre nos meus lábios? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele que tem os pensamentos de paz a meu respeito, para me dar o fim que eu desejo. Por isso eu posso agora me gloriar nele. E ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Os arrogantes vão embora, bate a porta e vai embora. Mas os humildes o ouvirão e se alegrarão. Aí diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé, e nós hoje proclamarmos: teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e exaltarmos o Senhor, porque Ele é digno. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que nós somos o que somos. É por causa do nome de Jesus que estamos aqui. É por causa dele, porque dele, por meio dele, para ele.